Toda empresa quer crescer, mas quando as vendas travam, o primeiro vilão é sempre o mesmo: o marketing. O tráfego não está entregando, o criativo cansou, o lead tá ruim. Mas e se eu te dissesse que na maioria das vezes o problema não está em nenhum desses pontos, e sim no jeito que a empresa pensa, mede e executa o marketing dentro do negócio? Esse é o erro que 90% das empresas cometem. Um erro silencioso, invisível e que trava o crescimento mesmo quando tudo parece certo. E o mais curioso, ele não tem a ver com verba, com anúncios, nem com criativo. Tem a ver com processo, dados e percepção. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Vitor Margosian, estrategista e consultor de Growth Marketing. E o meu foco é mostrar para empresários e empreendedores que na maioria das vezes o problema não está na geração de leads, mas em tudo o que acontece antes e depois dela. Na forma como o marketing é feito, como o comercial atua e como o produto entrega o que promete. Aqui eu compartilho estratégias guiadas por dados e casos reais para quem quer crescer de forma previsível, sustentável e inteligente. Então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para continuar acompanhando nossos vídeos por aqui. Quando a gente fala em growth, é comum as pessoas pensarem em tráfego, anúncio, campanha. Mas growth não é uma tática, é uma estrutura de crescimento. E dentro dessa estrutura existem 3 alavancas principais: a alavanca de marketing, o comercial e o produto. Cada uma tem uma função clara. O marketing é responsável por entender e gerar demanda. Ele analisa o comportamento, dores e desejos, a maioria das coisas que as pessoas que já começaram a estudar marketing sabem sobre isso, né? Cria estratégias que conectam o produto certo à pessoa certa. A alavanca comercial transforma essa demanda em receita. Ela cuida da jornada do atendimento, do encantamento e do fechamento. E o produto fecha o ciclo, entrega valor, gera satisfação e transforma clientes em novas oportunidades. O problema é que na prática, a maioria das empresas tenta crescer puxando uma dessas alavancas. Foca em tráfego, esquece do funil. Foca em venda, esquece do pós-venda. Foca em produto, esquece da comunicação. E o resultado? Muito esforço, pouco crescimento. O growth de verdade acontece quando as 3 se movem juntas, orientadas sempre por dados. E para você entender melhor isso, deixa eu te contar uma história real. A Megabed é uma empresa alemã que vende artigos de luxo para banheiro. Banheiras, torneiras, sistemas completos, e fatura milhões todos os anos. Mas mesmo com tráfego altíssimo, as vendas não cresciam. O time começou a culpar o marketing. Será que o público não tem poder de compra? Será que precisamos mudar os criativos? Será que Google não está entregando? E isso acontece em qualquer empresa que faz tráfego pago. Essa é a maior dor da maioria das empresas e geralmente as pessoas não sabem como resolver. E a Megabed teve uma sacada muito inteligente. Em vez de buscar mais tráfego, eles buscaram mais clareza dos dados. E começaram a olhar para os dados de experiência do usuário. Foi aí que descobriram algo muito interessante e preocupante. 7 em cada 10 pessoas que chegavam ao carrinho abandonavam a compra antes do pagamento. 7 em cada 10, 70% das pessoas. O motivo? Etapas desnecessárias. Formulários longos, campos confusos e uma jornada que parecia um teste de paciência. Fala a verdade, se você já não participou de um processo de venda que te deu mais raiva do que vontade de comprar. E aí você desiste no meio do caminho. Mas a partir disso, eles simplificaram tudo. De 5 telas para 2. Mapearam a jornada, eliminaram ruídos e tornaram o processo mais fluido. E o resultado foi maravilhoso. Mais de 78% de aumento na taxa de conversão. Sem gastar nem um centavo a mais em tráfego. E isso é a parte mais importante de tudo isso. Porque não adianta você colocar mais dinheiro se você não tem um processo bem definido. A taxa de conversão ela não aumenta se você coloca mais dinheiro. E essa história mostra exatamente o ponto. O problema não era o marketing, era o processo não metrificado entre o marketing e as vendas. E aqui eu vou trazer um problema que é muito comum em tudo isso. A gente vai chamar de fricção invisível. A fricção invisível é tudo aquilo que o cliente sente, mas você não mede. Um formulário que demora para carregar, um link que não abre no celular, uma resposta que chega tarde, um vendedor que fala como se estivesse te fazendo um favor. Essas pequenas barreiras matam a conversão, mas como ninguém mede, ninguém corrige. A alavanca de marketing olha só para os leads, a alavanca comercial olha só para as vendas e ninguém olha para o que acontece entre as duas coisas. E é nesse vazio que o faturamento vai embora. E o mais perigoso, quanto mais você investe em tráfego sem corrigir isso, maior o prejuízo, porque você está jogando dinheiro em um funil que está furado.
E agora vamos entrar numa parte que é importante para você conseguir corrigir essa situação. Empresas que crescem de forma previsível têm uma coisa em comum. Decidem sempre com base em dados, não com algo que vem da cabeça do dono ou dos funcionários. Toda ação precisa ser rastreável, cada lead precisa ter origem, comportamento e resultados claros. Não adianta só medir o custo por clique, você precisa medir quanto cada canal gera de cliente real, quanto tempo ele leva para converter e o que faz ele desistir. A maioria das empresas simplesmente mede o quanto veio de lead, mas nunca analisa a fundo esse lead. Nunca olha e tenta entender quem é aquela pessoa, o que ela faz, o que ela pode trazer de novos negócios para sua empresa. E aí vem parte fundamental de tudo isso. Se você não sabe qual canal gera o cliente que mais compra, você não tem nenhum funil. A gente vai chamar isso de roleta. Sabe a roleta russa? É tipo isso. E growth não é sorte. Growth é método. Sem dados, o marketing vira chute e sem dados, o comercial trabalha no escuro. É por isso que a análise da experiência do cliente precisa ser prioridade de toda empresa. Não só para vender mais, mas para entender onde o cliente trava e por quê. E agora vem a última modinha. Automatização. E esse é um erro comum, que as empresas acham que automatizar tudo vai simplesmente resolver todos os problemas. E é sinônimo de eficiência, né? Mas não é bem assim. Se o seu negócio tem ticket alto, o cliente quer se sentir especial, quer conversar com alguém de verdade, quer ser ouvido, sentir que está sendo cuidado. Automatizar o atendimento de um serviço personalizado não faz o menor sentido. Mas se você vende um produto em massa, aí sim faz sentido automatizar. Um produto de low ticket, um produto que é a ideia de uma primeira compra dentro da sua esteira de produtos, tudo isso faz sentido. Agora, tem que ser analisado caso a caso. Não adianta você querer automatizar toda a sua estrutura, ainda mais se você tem produtos de ticket alto, em que o cliente quer se sentir valorizado. E growth é isso, entender onde automatizar e onde personalizar. E empresas de serviço erram muito aqui. Elas querem escalar, mas esquecem que quem paga caro quer se sentir único. Agora vamos falar da alavanca comercial, que é uma das mais negligenciadas. A maioria das empresas treina a equipe para responder e não para ir cantar. Transforma o vendedor num tirador de pedidos. O cliente entra interessado e sai frustrado por falta de atendimento. E aqui vai um exemplo real. Quem nunca foi mal atendido por uma recepcionista num consultório? Você liga para marcar, a pessoa atende mal-humorada, fala como se estivesse te fazendo um favor. Você desiste do atendimento, mas o dono da clínica nunca vai saber que perdeu uma venda ali. Isso nunca chega para quem realmente pode mudar algo. E o problema não era o dentista, era o processo comercial. Se você tem interesse em começar a corrigir isso na sua empresa ou até analisar para ver se está fazendo certo, presta atenção aqui. Primeiro ponto, mapeie a jornada completa do seu cliente. E isso tem que ser feito dentro de cada esteira, dentro de cada canal, dentro de cada situação que você tem, tá? Não é simplesmente, vou pegar o geral. Não, precisa ser feito em cada canal, dentro de cada serviço que você tem, dentro de cada produto. Mapeie a jornada completa do seu cliente, desde o primeiro anúncio até o pós-venda. Anote cada ponto de contato, cada obstáculo, cada demora. Segundo ponto, colete os dados reais. Pode ser em planilha, não precisa de CRM, mas você pode criar uma planilha simples e usar as ferramentas de formulário. Ouça os áudios dos seus atendimentos, dos seus atendentes, analise as mensagens do WhatsApp, os dados estão ali. Você só precisa olhar. Terceiro ponto, simplifique. Menos etapas, mais clareza. Não complique o caminho da compra. Automatize o que é repetitivo, mas mantenha humano o que é decisivo. E principal, treine o seu time. Marketing, comercial e atendimento precisam falar a mesma língua, porque cliente não enxerga departamento, ele enxerga a experiência. Ele não vai olhar, o erro foi do comercial, o erro foi do atendimento. Não, ele vai olhar a empresa como um todo. E em relação a CRM, vem um ponto muito importante. Não adianta você investir em um CRM super sofisticado se os seus funcionários, se os seus atendentes não sabem preencher ou não têm um treinamento para preencher. Eu já tive um caso de uma consultoria que eu dei em que simplesmente uma funcionária saiu da recepção e ninguém chegou para nova e fez um onboarding ensinando o que ela tinha que preencher e como ela tinha que preencher, onde ela tinha que preencher. Então eu tenho uma frase que é muito legal que eu escutei a primeira vez do Caio Carneiro. CRM bom é CRM preenchido. A planilha pode salvar o seu negócio. E agora, depois de tudo isso, eu quero te falar. Não é só o marketing que pode quebrar a empresa. O que quebra a empresa de verdade é a falta de dados, é o crescimento cego guiado por achismo.
eu acho que, eu quero criar esse serviço porque eu acho que, eu vejo que, eu sinto que. Não existe isso. O marketing ele não tem que ser guiado por isso. E crescer não é fazer mais anúncio, é entender o que acontece entre o clique e o contrato. Quando você entende isso, você para de culpar o marketing e começa a ajustar o que realmente importa, o processo, o atendimento e a experiência. E se você quer continuar aprendendo com cases reais, estratégias de growth guiados por dados, se inscreve aqui no canal. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.